Gente boa, tudo em riba? Seja bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Muita gente diria que agora é hora de colocar a mão na massa. Eu posso dizer que é hora de colocar a mão na graxa, porque nós vamos finalmente começar a montar a nossa motorizada e te mostrar o passo a passo da instalação do kit de motor na sua bike. De todas essas peças que estão na nossa bancada, eu defini uma ordem sobre o que montar primeiro. E essa ordem vai ser aí ao longo do módulo, montando peça por peça, detalhe por detalhe, para uma pessoa que não sabe nada mesmo, possa ver esse curso e conseguir montar, possa ter noção de como fazer. Eu vou tentar passar o detalhe mais detalhado possível. Até mesmo quero dizer agora que para quem entende, para quem já tem um certo conhecimento do assunto, vai ficar um pouquinho chato. Mas é minha obrigação, como a pessoa que está fazendo o curso, passar o detalhe de tudo, mostrar o máximo possível, ensinar o melhor jeito possível de montar cada peça e falar sobre tudo que eu conseguir falar. E dentre todas essas peças do kit da nossa motorizada, a peça que eu escolhi para montar é a coroa, isso seguindo uma certa lógica do que deve ser montado primeiro e do que deve ser montado depois para facilitar o processo de tudo. E não significa que necessariamente eu deva montar a coroa primeiro, ela é a primeira peça por obrigação. Se eu colocar o motor primeiro e depois a coroa, vai montar do mesmo jeito. Só que essa ordem de peças de instalação que a gente definiu aqui no curso vai facilitar o processo. Você começa do jeito mais fácil, com a bicicleta mais leve, colocando as primeiras peças. E eu estou fazendo isso com experiência, já montei muitas bicicletas motorizadas e essa é a ordem que eu gosto de seguir para facilitar todo o processo para render mais o serviço. Vale a pena você fazer do mesmo jeito. Bora colocar a coroa. Além da coroa, nós vamos precisar das peças de fixação para a nossa coroa. Veio também no nosso kit, eu abri esse kit aí no vídeo passado, no módulo passado. E aqui tem parafuso, tem as peças de ferro, as peças de borracha. Tudo que nós vamos precisar para colocar a coroa no lugar ali na roda. E é agora que o nosso serviço começa para valer aqui na nossa bike. Nós vamos ter que retirar a roda, colocar a coroa no lugar do jeito certo, do jeito correto e montar de volta a roda na bicicleta já com a coroa para a gente poder instalar o motor. Retirar a roda é bem simples. A primeira coisa que eu devo fazer é soltar esse sistema do freio para liberar que a roda saia daqui da carcaça. E agora é só soltar esse parafuso e esse parafuso do lado de cá, na verdade, essa porca, né? Porca aqui e porca aqui. Nós vamos usar aqui uma chave 15 nessa bicicleta. Geralmente em todas as bikes se usa a chave 15 e é só rodar no sentido anti-horário as duas porcas dos dois lados que a roda vai sair. E agora nós já temos a nossa roda da bicicleta aqui na mão. Tá fácil para trabalhar, você vai ver que é bem simples a instalação da coroa. Tem todas as peças aqui, tá espalhado no chão. Porque eu basicamente prefiro fazer todo o serviço da bicicleta aqui no chão mesmo. Eu limpo bem o ambiente e gosto de trabalhar aqui, nada de ficar trabalhando em mesa. É costume de cada um, mas vou te mostrar o processo agora de como é simples e fácil instalar a coroa da bicicleta aqui na roda, não tem muito segredo não. Então vamos começar aqui abrindo o nosso pacotinho com as coisas. Você ver melhor o que tem dentro. Aqui nós temos as duas borrachinhas de fixação, primeiramente uma, né? E aqui outra, duas borrachas. Aqui são todos os parafusos com porca e arruela, e aqui tem duas peças para ser fixadas do lado de dentro da coroa. É isso tudo que vamos precisar para fixar a nossa coroa. Vou deixá-las aqui no chão. Agora eu separei apenas uma das borrachas e vou fazer um corte nela com estilete. Tomar cuidado para não cortar o dedo, né? É bem duro de cortar esse aqui. Geralmente já vem cortado. Não sei porque que veio inteiro dessa vez. Esse é o objetivo, deixar uma das borrachas cortada de um lado. Isso porque nós vamos vestir ela aqui por dentro da roda. Vou colocar ela aqui dentro. E agora nós vamos começar a colocar a peça de fixação. Eu já vou fazer ela de um jeito que emende aquela parte que está cortada ali.
e começar a passar os parafusos de dentro para fora. Vou virar a roda ao contrário. Aí eu vou colocar um parafuso, colocar 2 parafusos e já ir alinhando do jeito que se encaixe melhor no aro também. Agora que eu já tenho 3 parafusos colocados, eu já vou colocar outra borracha do outro lado e já começar a colocar a coroa, senão os parafusos vai começar a querer cair. Agora eu coloco uma arruelinha dessas de pressão que vem no kit. E a porca eu apenas rosqueio ela aqui para ela não cair. E assim nos outros 3 parafusos. Só estou encaixando para as peças não cair. Para o parafuso não sair do lugar. Mas eu ainda tenho que continuar colocando parafusos. E para adiantar o vídeo, para não ficar enjoativo, eu já coloquei todos os parafusos. Se você for colocar e achar meio difícil, você empurra que ele acaba entrando, ele acha a posição que entra, não precisa arrancar a catraca daqui de fora não. Ele dá a volta e enfia ela para dentro e acaba achando o lugar. Do outro lado da roda, eu também já coloquei todas as porcas, nenhuma está apertada ainda. O que nós vamos começar a fazer agora é isso. Apertar uma porca aqui, pular 2, apertar outra, pula 2 e aperta o outro. Nós vamos formar um triângulo. Essas 3 porcas nós vamos apertar, deixar essas 2 sem aperto. Isso para começar a apertar as porcas de forma igual e a coroa ir se ajustando no mesmo ângulo, para não ficar torta depois. Eu apertei essa, vou pular 2, vou apertar essa, vai até com a mão no começo. E mais essa. Aqui por baixo eu travei o parafuso com uma outra chave para mim continuar dando aperto, senão o parafuso vai rodar e a gente vai girar à toa. Então vamos lá, os mesmos 3 parafusos que eu comecei a apertar eu vou continuar. Eu vou indo até a porquinha encostar aqui na coroa, que eu perceber que começou a dar aperto eu paro. Agora eu vou mudar para o outro, já deu uma chegada boa ali. Lembrando que a intenção de apertar apenas 3 parafusos no começo é para manter a coroa apertada do mesmo jeito, porque no final ela acaba ficando torta. Você tem que tentar deixá-la o mais alinhado possível, para girar e ela estar sempre retinha, senão a corrente escapa quando a gente for andar com a bike. Agora que eu apertei esses 3, eu vou apertar os outros, no mesmo aperto que eu deixei esses 3 primeiros, e depois dar aquela última chegada para deixá-lo o mais alinhado possível. Então vamos lá, eu já apertei esse parafuso, esse e esse. Agora eu aperto esses 2, esses 2 e esses 2. Não tem muito segredo, eu vou dar uma adiantada no vídeo aí para você não enjoar de ver, né? E nessa parte da instalação eu acabei simulando um problema, uma instalação incorreta, que a coroa acabou ficando desalinhada. Eu quero te mostrar como é que faz para corrigir, porque isso pode acontecer com você aí se você for fazer de qualquer jeito na sua casa. Você pode observar que eu deixei aqui um vão maior do lado de baixo e aqui em cima a coroa está encostada no eixo. O que a gente vai ter que fazer quando acontece isso? Soltar todos os parafusos que estão do lado de baixo, forçar a coroa para cima e apertar todos os parafusos do lado de cima para acabar de puxar. E depois, só depois, apertar os parafusos de baixo para ele ficar colocado centralizado. Por isso que o ideal seria você já ir montando, tomando cuidado para ficar centralizada a coroa, para ela finalizar aqui o aperto de todos os parafusos já com ela no centro. Eu montei errado de propósito para te mostrar o que pode acontecer se você sair montando de qualquer jeito. Mas no geral a regra principal é montar os 3 parafusos apertando primeiro e já tomando cuidado para ficar no centro exato da coisa. E só depois apertar os outros e manter o mesmo aperto em cada parafuso. Não precisa ser tão apertado assim, viu? Você apertou, que viu que encostou as 2 borrachas uma na outra ali no aro e chegou todas essas arruelinhas de aperto, essas arruelinhas de pressão.
Você vê que está tudo encostado, tá pronto, não precisa de fazer mais nada. Eu vou corrigir rapidão esse negócio que está desalinhado aqui e já te mostro como é que fica ela alinhadinha pronta. Mas no geral não tem segredo nenhum. É só ir fazendo desde o começo, apertando com cuidado, principalmente os 3 parafusos iniciais, apertando um pouquinho de cada lado para manter ela alinhadinha. Esse é o segredo de tudo. Então vamos lá, para corrigir o defeito eu vou soltar os parafusos, principalmente os parafusos que estão aqui do lado de baixo, do lado aberto. Acabei fazendo um corte no vídeo aí para resolver o problema. A solução encontrada hoje foi bater uma chave de fenda aqui e forçar por dentro. Deu algumas marcações aqui nas quinas, mas não estragou o lugar que fica a corrente. Se você precisar de fazer isso, já sabe que é uma saída que dá para usar, forçar com a chave de fenda aqui no meio e tentar centralizar a coroa. Agora que já está centralizada, eu vou tentar novamente montar ela do jeito que fique já no lugar certo. Agora sim, apertar esses 3 parafusos aqui indicados lá no começo, aperta um pouquinho esse, um pouco esse, um pouco esse, e já tomando todo o cuidado do mundo para deixar ela centralizada. Eu fiz o erro aqui para você saber que acontece de errar. Eu gastei aqui mais ou menos uns 40 minutos para colocar essa coroa no lugar, simulando esse erro. Eu fiz errado, depois corrigi, o tempo de filmar e tudo, ou seja, não é um serviço tão difícil. Talvez pela primeira vez que você vai fazer, você vai demorar um tempinho bom. E eu já quero te deixar esperto que essa é a parte mais difícil de toda a montagem da motorizada. Do resto é super fácil. Você pode ver que aquela coroa bonita agora tá cheia de marca de dedo, sujou tudo. Depois vou ter que limpar. Eu consegui deixar o mais centralizado possível. Não fica perfeito, mas está bem alinhadinho. Ficou ainda um pequeno movimento lateral. Quando você gira a roda, você consegue perceber. A coroa faz isso, para cima e para baixo. Isso aqui é normal, não consegue tirar 100% do movimento. Para finalizar o nosso serviço, eu vou cortar essas pontas de parafuso aqui com a esmerilhadeira. Se você não tiver, pode usar uma cegueta, serrinha de serrar ferro. E eu vou dar umas pancadas com o martelo para travar a rosca, para não correr risco dessas porcas se soltarem com o uso da motorizada. Tem muita gente que prefere montar ao contrário, colocar o parafuso para fora, a porca para dentro. É mais fácil, não precisa cortar e você pode deixar esse excesso de rosca passando para dentro, que não vai atrapalhar em nada. Só que eu já acostumei montar com essa porca pro lado de fora, o parafuso passando, aí eu corto e bato com o martelo que amassa a rosca e ela não se solta mais. Dá mais trabalho, mas eu acho que é mais certo, eu prefiro fazer assim. Então vamos lá, né? Cortar as pontas do parafuso com a esmerilhadeira, depois bater todos eles com um martelo bem de leve para não entortar a roda, mas na intenção de amassar a ponta da rosca dos parafusos para a porca não se soltar mais. Pessoal, a única coisa que nos resta agora, depois que já está colocada a coroa e cortado os parafusos e amacetado tudo certinho, que não vai mais sair, é colocar isso aqui de volta no quadro da bicicleta. Eu já virei a bicicleta aqui de ponta cabeça para não ficar mais chato de mexer, igual foi chato para tirar essa roda, e é só encaixá-la no lugar. Aqui na hora de colocar a roda tem que me preocupar com a corrente, colocar do jeito certo. Tá errado, mas eu já mostro por quê. Aqui desse lado você pode ver que eu tenho um espaço sobrando. O quadro da bicicleta aqui é aberto. Eu vou colocar mais uma porca aqui dentro, vou arrancar de volta a roda, colocar essa porquinha aí dentro para a gente poder manter o pneu um pouco pro lado de lá. Vai ficar mais centralizado e ter um espaço maior para a corrente trabalhar aqui desse lado. Mas agora que a gente colocou aquela porquinha extra, eu posso colocar de volta a roda no lugar, que a nossa futura motorizada já tem uma coroa para ser instalado o kit de motor. E aqui com a nossa bike de pata para cima, nós finalizamos essa aula do curso e eu quero dizer para vocês não se preocupar muito. Um pouquinho que vai ficar desalinhado aí a coroa, acaba ficando mesmo, não tem como deixar 100% retinho, perfeito.
ela acaba chegando ali na hora que você for andar com a sua motorizada e forçar na quina que está mais longe, na que está mais perto, ela acaba se ajeitando no lugar com o andar. Porque você não pode deixar ela muito torto, tem que deixar no máximo um meio centímetro que variar ali, ainda vai, mas se ficar muito torto, aí sim, você tem que se preocupar. Mas um pouquinho, isso aí passa de boa, a corrente é larga, dá para rodar sossegado. Quero lembrar também que em 99% das vezes é somente esse o processo de instalação da coroa na sua bike. Em alguns casos, o pneu vai ficar pegando aqui no ferro, não vai bater alinhamento, aí você vai ter que usar uma chave de raios para mandar a roda para lá ou para cá. Nesse caso, se você quiser trazer a roda para cá, você tem que apertar esse raio e soltar o outro, mas não é o tema do curso em si. Mas repito, a probabilidade de acontecer isso é de 1% em todas as bikes que você for montar. Então, quase sempre você consegue colocar uma porca a mais de um lado, tirar uma porca de outro, trocar catraca de marcha por catraca comum e manter a roda alinhada no centro para bater o alinhamento do motor. Então vai lá na sua bike sem medo, sem preocupação e começa a instalar essa coroa que vai dar certo. Confia que dá certo. Espero que você tenha gostado dessa aula e possa acompanhar a próxima. No nosso próximo vídeo nós vamos instalar o motor no quadro. Valeu!